Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre Total Product Maintenance, ok? Essa é uma ferramenta importantíssima. A manutenção é uma ferramenta importantíssima dentro de um sistema Fabril. Por quê? Porque você não pode ter quebra. Vamos aí, eu vou começar a dar alguns exemplos para vocês. Dentro de uma fábrica, se você tem duas máquinas para fazer um produto e essas duas máquinas, toda a produção delas está direcionada a um determinado cliente, ok? Se uma das máquinas falha, quebra, fica 8, 10, 12 horas paradas, existe grande probabilidade de você não fazer entrega para o cliente, ok? Mas como é que se faz isso, ok? Como é que a gente visualiza que aquela máquina não pode parar? Você precisa ter as ocupações dessas máquinas. Você precisa entender o quão comprometida ela está. Porque naturalmente uma máquina quebra e uma hora ela vai precisar de reparo, ok? Mas você precisa ter também em mente que você consegue calcular o quanto de horas você pode disponibilizar para fazer aquela manutenção, ok? A ferramenta Total Product Maintenance busca essas quebras e a diminuição do intervalo dessas quebras, ok? Então, o TPM é uma ferramenta que tem como base o ataque às causas raízes para a eliminação das falhas que geram as quebras das máquinas. Mas não só isso, né, pessoal? Uh, Máquinas que diminuem o seu ritmo, então isso também é estudado no TPM, né? E existem outras coisas, conservar o equipamento adequadamente, tá bom? Então, existem algumas ferramentas que são utilizadas no TPM. Por exemplo, manutenção autônoma. A manutenção autônoma, ela é uma manutenção que visa o próprio operador da máquina fazer essa manutenção. É bacana? Sim, é bacana. Porque primeiro, você treina o operador para cuidar de uma máquina adequadamente. Então, você o qualifica para isso, ok? Outra questão bacana da manutenção autônoma é que você monitora isso 100% do tempo de produção. Por quê? Porque o operador ou os operadores estão acompanhando a máquina ali todo o tempo, ok? A eliminação sistemática das 16 maiores perdas em termos de máquinas. Planejamento da manutenção, né, pessoal? O planejamento, por exemplo, você planejar que você vai fazer uma determinada substituição de uma peça em uma determinada máquina, por exemplo, no terceiro turno, que é um momento onde a máquina não está trabalhando, isso é muito bacana. Então, ter um planejamento de manutenção é uma coisa fantástica dentro de uma fábrica, né? Atingir zero defeito devido a equipamento, essa é uma meta também, ok? Garantir segurança nas operações, ok? Então, o Total Production Maintenance, com a operação manutenção autônoma, visualiza tudo isso. Agora, vamos falar rapidamente, pessoal, das 16 maiores perdas em manutenção, ok? Vamos lá? Quebra, setup, pequenas paradas que dão a perda do ritmo da máquina também, né? Perda de velocidade também, perda por produto defeituoso ou retrabalho, perda por startup, quando você está iniciando ali a máquina, né? Você tem algum problema de aquecimento. Tem máquinas que não tem esse problema, mas tem máquinas que tem. Você precisa aquecer a máquina, o líquido precisa atingir uma determinada viscosidade. Então você tem problemas no startup da máquina, né? O setup do ferramental específico, às vezes você tem um molde, você tem um dispositivo onde você precisa fazer o setup, a troca, né? Colocar esse dispositivo lá na máquina. Perda por desligamento do equipamento, às vezes você desliga o equipamento e que num momento incorreto, por exemplo, está produzindo a 100%, você vai lá e aperta o botão, quebra a máquina. Perda por parada devido a produto, exemplo, enroscamento.
Enroscamento aqui é o clássico, né? Organização da linha, você fica organizando a linha e não liga a máquina, não está produzindo. Poxa vida, né? A ideia é justamente o contrário, né? Você está organizando a sua linha, mas estar produzindo, ok? Planejamento também. Medições e ajuste, enquanto você está medindo, teoricamente deve estar produzindo, mas e se não está produzindo? Você só está medindo e não está produzindo? Isso não é legal. Burocracia com gerenciamento da linha. Existem burocracias, pessoal. Às vezes você precisa, para iniciar uma linha, você precisa que o primeiro inspetor venha, verifique, o segundo inspetor venha, olhe com lanterna para ver se foi tirado todo o material. Por exemplo, uma máquina onde se trabalha em farmacêutica, você precisa tirar todo o material anterior para não ter nenhum resíduo. Aliás, isso no caso não é nem burocracia, isso é segurança. Você precisa tirar esse material. Estou falando da burocracia, o fato de você ter que mexer com documentações, né? No caso de retirar materiais de um setup anterior, é necessidade. Mas linkado a isso, existem documentos que devem ser preenchidos. A burocracia em si, ela teoricamente, às vezes ela é necessária também, tá bom? Movimentações do operador. O operador tem que ir buscar uma chave lá na máquina X, que fica a 7 metros da máquina onde ele está operando. Poxa. Então são perdas, né? Perda de produção em geral. Perda de produção, você fez uma coisa incorreta e acabou, por exemplo, com um lote de uma matéria-prima vencida. Ocorre, pessoal. Isso ocorre, tá? Perda devido ao ferramental em geral, ferramentas que estão desgastadas e não foram feita a manutenção, não foi feita a substituição de um determinado componente que está dando problema e ele volta para a máquina. Isso é um problema também. Interrupção de energia, às vezes sim, às vezes você está produzindo a 100, 110% lá e de repente a energia cai. Poxa, isso estoura a máquina, estoura o dispositivo, estoura todo o seu sistema de produção ali. Bom, pessoal, aqui eu estou elencando as perdas para você ter uma ideia do tamanho das análises que vocês têm que fazer com relação à manutenção, ok?